So hey guys, what's up? Meu nome é Judy Bauer e eu sou gay. Eu decidi fazer esse vídeo porque muitos de vocês me perguntam e me mandam mensagens geralmente perguntando e falando que precisam urgentemente falar comigo, que vocês se descobriram gays e precisam conversar com seus pais sobre isso. E é exatamente por isso que eu decidi fazer esse vídeo, tentando responder a todas as perguntas, mas na verdade contando como que foi o processo de me assumir pra mim, desde que eu descobri que eu era gay, até chegar à pessoa que eu sou hoje. Eu não vou dizer que é fácil pra mim falar sobre isso hoje, porque hoje eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era, então as coisas que faziam sentido pra mim na época hoje não fazem mais. Então eu vou tentar lembrar, eu não tenho um script nem nada, o vídeo pode ficar um pouquinho confuso, but yeah, eu espero que vocês entendam e that's it. Na verdade, tudo começou quando eu estava na 8ª série. Eu sempre tive uma grande dificuldade de me comunicar ou de me socializar com os outros meninos. Eu sempre me senti mais à vontade perto das meninas e falando sobre os assuntos que as meninas falavam. Mesmo porque eu sempre estudei em escola religiosa, então pra mim era um pouquinho difícil dizer até palavrões na época. Uma das primeiras coisas que me fez assim se ligar que eu era diferente dos outros, além desse fato de eu me identificar mais com as meninas, é porque chegou um dia, eu estava na escola, na aula de educação física, e eu lembro até hoje que acho que os piás estavam me zoando por alguma coisa, e um deles me perguntou se eu sabia o que era punheta, o que era bater punheta, se eu batia punheta. Não era novidade, eu não sabia, eu estava na 8ª série e eu não sabia o que era bater punheta. Right? Vocês podem me julgar. Eu sempre fui muito ingênuo em relação a essa questão do que diz respeito à sexualidade, tanto que eu era um horror nas provas de... Eu não sei se é biologia que ensina... Não, acho que eu lembro que naquela época eu tinha aula de educação sexual, então eu era um horror nessa matéria, eu nunca sabia absolutamente nada. A partir desse momento, que eu fui descobrir o que era punheta, que eu fui descobrir que eu não ficava excitado por meninas e sim por meninos. Apesar da minha orientação sexual, da minha excitação, do meu tesão acontecer por meninos, eu tinha um bloqueio psicológico muito grande em relação ao que era ser gay e o que significava ser gay. Por isso eu coloquei o nome do vídeo Ser Gay Significa 3 pontos. E existe uma diferença muito grande entre o que isso significava pra mim antes e o que isso significa hoje. Então, ser gay pra mim na época era a pior coisa que podia acontecer no mundo. Eu não queria ser gay de forma alguma. Eu só queria ser normal, como os outros meninos, jogar futebol e ficar com as meninas. E era tudo que eu queria na vida, ser normal. Como eu também estudei grande parte da minha vida em escola religiosa, existia também um certo grande bloqueio psicológico em relação a isso, porque além da não aceitação da sociedade, do homossexual, do gay, eu tinha esse bloqueio porque além da sociedade, então eu também tinha um certo bloqueio espiritual, porque eu tinha muito medo de que Deus não fosse me aceitar quando eu morresse e que Ele não me amava e que eu era a pior coisa que poderia acontecer no mundo. So, yeah. E eu não queria causar decepção à minha família. So. Naquela época eu tinha muito poucos exemplos do que era e do que significava ser gay. Então, ser gay pra mim significava usar drogas, ficar com vários caras, não constituir família, ser uma pessoa completamente virada e não ter o futuro que eu na época queria ter. Quando eu falo do futuro que eu queria ter na época, eu me refiro a constituir família, ter filhos, ter um trabalho bacana, viver a vida que todo mundo vive, e por isso naquela época eu optei em suprimir os meus sentimentos. Eu não sei se suprimir é a palavra correta, acho que reprimir os meus sentimentos e começar a namorar com meninas. Acho que devido a esse bloqueio que eu tinha, apesar do meu tesão por meninos, eu conseguia amar uma menina, tanto que eu amei uma mulher por 2 anos e meio da minha vida. Acho que não vale a pena dizer o nome de quem é, porque você sabe quem você é, você sabe o quão importante você foi na minha vida. Eu só não me arrependo de ter feito nada disso, eu só acho que eu fiz... se eu tivesse tomado escolhas diferentes naquela época, talvez eu não teria feito algumas pessoas sofrerem, como eu fiz na minha vida, porque eu não decidi me assumir naquela época e decidi envolver outras pessoas nisso. Então se vocês estão nessa fase, por favor, não envolvam outras pessoas. Então eu namorei uma menina por 2 anos e meio da minha vida. Foi bom, mas chegou um ponto em que eu tive que dizer que não, que eu não queria mais. E foi quando eu fiz um vídeo dizendo que eu era bissexual no YouTube. Depois disso, nesse período aconteceram várias coisas. Teve um período em que eu decidi morar com meu pai pra fazer faculdade e
Isso foi em 2009. Uma maneira que eu achei de compensar a minha homossexualidade foi fazendo uma faculdade que o meu pai queria e não uma coisa que eu queria, que era direito. E na verdade meu pai não sabia que eu era gay ainda, mas eu não aguentei 6 meses e comecei a ter as minhas crises de ansiedade, que isso é uma crise do pânico, que eu vou fazer um vídeo especificando o que é e o que acontece e como isso pode impactar na sua vida. Eu tomo alguns medicamentos hoje pra controlar. Não vou me ficar muito nesse assunto, eu vou fazer outro vídeo sobre isso. Ok. Então, na verdade, em resumo, o que eu posso dizer? Hoje eu vivo com o meu namorado. Eu sou muito feliz desde que eu decidi me assumir. Quando eu contei pra minha mãe e pro meu pai, eu não consegui contar pessoalmente, eu tive que contar por telefone. A minha mãe é a pessoa mais maravilhosa do mundo, eu não tenho palavras pra descrever o que minha mãe significa pra mim. No começo ela disse que talvez fosse alguma coisa relacionada à ausência do meu pai na minha vida, que eu nunca tive um relacionamento muito legal com meu pai. Ele sempre foi muito ausente e eu sempre fui muito tímido, então... E hoje eu ainda não tenho um relacionamento muito bom com meu pai, embora eu tenha tentado por várias vezes manter um relacionamento bacana. Nós não temos um relacionamento. Quando eu liguei pra ele e contei que eu era gay, ele disse que entendia e tudo, mas que também era complicado pra ele. Então nós não conversamos muito. Enquanto a minha mãe, eu não tenho o que dizer. A minha mãe é a melhor pessoa do mundo. Ela é a minha rainha, a minha deusa, a mulher que eu amo, mais amo na vida. E... eu não tenho palavras pra descrever o quanto eu te amo, mãe. Eu te amo muito. Vamos parar com a choradeira. Depois disso eu tive... Quando eu me assumi pra minha família e tal, e fiz o vídeo pro YouTube, eu comecei a ter relacionamentos com outros rapazes. Quando eu me assumi, uma das coisas que eu prometi pra mim na vida seria que eu jamais aceitaria ser reprimido de novo. Eu iria viver e ser completo, sabe? Então eu iria me assumir como gay e ser gay, e eu não iria frequentar casas e lugares de pessoas que não me aceitassem por quem eu sou. Foi uma mudança muito radical. Eu vivi vários relacionamentos nas quais as famílias dos meus namorados não aceitavam a nossa condição, ou aceitavam parcialmente, ou seja, na frente de amigos ou na frente deles a gente não podia se comportar como namorados, então foi a razão pela qual eu terminei vários dos meus antigos relacionamentos. Hoje eu vivo um relacionamento maravilhoso, eu não tenho absolutamente nada pra falar do meu relacionamento. Tanto a minha família quanto a família dele são extremamente abertas, sabe? Tanto que na minha família nós temos 3 homossexuais. Eu tenho um tio homossexual, eu sou homossexual, eu tenho uma prima que é homossexual, e a nossa família é super tranquila em relação a isso. Eles tratam o meu namorado como se fosse parte da família e como se fosse algo super normal, o que não deixa de ser. O que muitas pessoas falavam pra mim antes o preconceito está na gente. Então a partir do momento que eu passei a me aceitar, as pessoas ao meu redor passaram a me aceitar também. Eu gostaria de dizer também que no meu trabalho as pessoas são extremamente incríveis em relação a isso. Eu nunca tive problemas. Elas fazem brincadeiras e eu aceito na boa, sabe? A gente tem aquele vínculo de amizade muito forte. Eu tenho amizade com homens, com mulheres, enfim. Eu levo uma vida extremamente normal, acho que dentro do possível. Pra terminar, eu acho que esse vídeo já ficou bastante longo e eu só gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão na minha vida hoje, porque elas são pessoas maravilhosas e elas fazem com que eu me sinta uma pessoa maravilhosa. O meu namorado, a minha mãe, a minha sogra, os meus parentes, todo mundo são pessoas incríveis. E dizer pra você que ainda não saiu do armário que não é difícil, sabe? Você tem que ser uma pessoa extremamente madura e estar pronto pra sair do armário, mas quando você sair, seja você e não aceite ser o contrário. Eu sei que é difícil e eu sei que muitas vezes a gente não sabe o que fazer, então procure pessoas que já passaram por essa experiência. Eu tive a grande sorte de ter meu tio e foi a primeira pessoa que eu contei quando me assumi ainda como bissexual. Eu não tinha ainda assumido totalmente a minha bissexualidade. Então procure pessoas que já passaram por isso, converse pessoas com quem já passaram por isso. É muito importante você ser muito adulto e muito maduro quando você for conversar com a sua família, porque a sua família pode não entender muito bem pelo que você está passando e você tem que ser o adulto da família, como eu fui
com a minha. Eu tive que explicar exatamente o que era, como eu era. No começo é complicado, porque quando você diz pra sua família que você é gay, eles acham que você vai mudar a sua personalidade, que você deixa de ser você. Então, eu contei pra minha mãe e pro meu pai por telefone. Então, a minha mãe vivia me perguntando como que eu tava me vestindo, como que eu tava me comportando, como que eu tava falando. E ela teve que... eu tive que viajar pra lá, pra casa da minha mãe, que minha mãe mora em Mato Grosso, nós não moramos próximos, eu moro em Curitiba, no Paraná. E quando ela me viu e percebeu que eu ainda era a mesma pessoa, que nada em mim tinha mudado, exceto o fato de agora saber que ela não teria mais uma sogra, mais um genro, uma genra, uma nora, I'm sorry, me perdi. O fato que ela não teria mais uma nora, mas sim um genro, seria a única diferença que existiria no fato de eu ser gay. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito esclarecedor pra vocês. Comentem aqui embaixo como que foi a experiência de vocês. Se vocês quiserem, vocês podem sempre entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais. O link da minha página tá aqui embaixo, assim como o vídeo anterior. E eu acho que é isso. Se você gostou do vídeo, dê um gostei aqui embaixo. Isso vai ajudar a me crescer muito. Me crescer não, porque eu não quero crescer mais. Eu tenho 1,85 m, pelo amor de Deus. Mas vai ajudar com que o meu canal cresça bastante. E eu quero tornar, como o próprio nome do canal diz, Josh Diaries. Isso aqui, o Josh Bauer. Antes era Josh Diaries, agora é Josh Bauer. O meu diário online. So, tudo de melhor sempre pra vocês. Um beijo no coração. E,